Tá vendo? Fui chamar ele de lindo, né? Aí ele agora aprendeu. A graça e a paz a todos. Que o Senhor venha abençoar as nossas vidas nessa manhã. Quero agradecer o bispo e a bispa, né? Pelo convite. Há uma semana e meia, mais ou menos, atrás, ele mandou uma mensagem no meu celular, devia ser umas 10 horas da noite, ontem eu estava brincando com ele. Aí eu vi que era ele, eu já sabia mais ou menos o que era, eu falei, eu vou dormir mais essa noite e amanhã cedo eu vejo o que ele mandou. Porque a partir do momento que a gente sabe que a gente vai subir aqui em cima e que Deus vai falar conosco, as nossas noites são mudadas, viu? São transformadas. Mas amém. Nós estamos aqui para obedecer aquilo que Deus manda, né? Então vamos abrir as nossas Bíblias agora em João 1. Versículo 12 e 13. Todos acharam? Amém? Mas a todos, a quantos receberam Deus-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? Curva sua cabeça nessa manhã, vamos orar. Senhor Deus, nós estamos aqui nessa manhã, Jesus, de coração aberto, porque nós sabemos que algo extraordinário o Senhor vai fazer em nossas vidas. Que possamos estar, Senhor, atentos àquilo que o Senhor tem para dizer a nós nessa manhã. Que nosso coração venha encher e transbordar do Teu amor, porque a Tua palavra, Senhor, hoje é para transformar as nossas vidas. Nós Te entregamos agora, Pai, e nos colocamos na Sua dispensação. Em nome de Jesus. Amém. É interessante quando a gente fala que Deus, quando a gente vai trazer a palavra, ministrar a palavra, Deus fala primeiro com a gente, para depois falar para a igreja. E não é mentira não, viu? É verdade. Deus, Ele confronta a gente, Ele nos traz à memória coisas que machucaram e que nos transformaram. E foi isso que aconteceu comigo esses dias. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a minha identidade em Cristo. A primeira coisa que a gente precisa saber é o que significa identidade. Todos sabem o que significa identidade? Quando a gente pensa em identidade, a gente já pensa em RG, né? Porque a gente já... Mas vamos lá. Eu pesquisei um pouquinho no dicionário para a gente entender um pouquinho sobre isso primeiro nos nossos dias. Identidade, qualidade de idêntico, paridade ou igualdade absoluta, conjunto de características físicas e psicológicas essenciais e distintas de alguém, de um grupo social ou de alguma coisa. Conjunto de características, nome, sexo, impressão digital, filiação, naturalidade de um indivíduo considerado para o seu reconhecimento. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que nós somos únicos. Eu, Raquel, sou única. Vocês são únicos. Existe impressão digital igual? Não existe. Então, aqui a gente já começa a entender que nós temos uma identidade única. E, quando a gente chega em algum lugar, a gente logo se apresenta, né? Por quê? Porque você tem que mostrar para alguém quem você é. Então, a gente se descreve. Eu sou Raquel, mãe do João Marcos, mãe do Isaac, esposa do pastor Marcos. Sou da igreja menonita, sou pastora, trabalho, tenho minha vida secular. Então, quando você chega em algum lugar, a primeira coisa que você faz é se apresentar. Então, você está mostrando para alguém a sua identidade.
E nos dias de hoje, temos passado por coisas muito difíceis. E é muito comum, né? Principalmente para os adolescentes, a tal da crise de identidade. Acho que todo mundo já passou por isso aqui, né? Se não passou quando adolescente, passa por algum momento em sua vida. Porque tem determinadas situações na vida da gente que a gente passa e que a gente fala, quem sou eu? Espera aí, o que está acontecendo comigo? Será que isso aqui é para mim? Será que sou eu? E a gente já começa com isso desde criança. Porque, principalmente a menina. A menina, ela cresce já sabendo que ela tem que ser mãe, que ela tem que ser dona de casa. E o sonho da mãe é que ela forme e seja médica. O sonho do pai é que ele forme e seja um advogado. Então, a gente já cresce com a identidade lançada sobre a nossa vida. É ou não é assim? A gente é mãe e a gente sonha isso. É errado sonhar isso para o filho? Não, não é errado não. Só que nós já crescemos com isso encucado na cabeça. Que a maioria das vezes eu tenho que ser quem que alguém quer que eu seja. E hoje nós vamos entender que nós temos que ser quem aquilo que Deus quer que nós sejamos. E a crise de identidade, eu também pesquisei um pouquinho sobre ela. O bispo é psicólogo, a pastora Catiúcia também, sabem melhor do que eu sobre isso. Crise de identidade é um tempo de explosão intensa das diferentes maneiras de olhar para si mesmo. Pode ser resultado de vários fatores, como de ordem psicológica, espiritual, existencial, social, familiar, hormonal, entre outros. Resumindo, é quando nos falta algo que nos mostre ou prove quem realmente somos. Vocês entenderam agora por que dá a crise de identidade? Porque na maioria das vezes nós não sabemos quem nós somos. Mas não sabemos também porque já crescemos sem saber quem que nós vamos ser, né? Minha mãe queria que eu fosse médica. Eu não sou médica, eu sou administradora de empresa. Mas o sonho dela era esse. O sonho de um outro pai é isso. O sonho de, né? Um advogado, um ator, um cantor, um atleta. É assim que isso é inculcado em nós. E a sociedade, ela impõe isso nas nossas vidas, né? Você tem que chegar em algum lugar, você tem que ser conhecido, e você tem que ser notado, porque a sociedade requer isso de você. Você tem que ser conhecido. Você, sem chegar em algum lugar, e como diz o mundo, tem que botar banca, né? É assim que a sociedade exige de nós. Somos o que as pessoas querem que nós sejamos, na maioria das vezes. E isso gera um conflito interno muito grande. Mas, nessa manhã, nós vamos ouvir o que Deus revelou na palavra, o que Ele quer que nós sejamos. Quem é Raquel em Cristo Jesus? Quem é Maria das Graças em Cristo Jesus? Amém? E eu orando, e Deus me deu algumas revelações do que, como vamos reconhecer nossa verdadeira identidade. E a primeira delas, eu fiz, são 5 tópicos, não vou me alongar muito, vou ser rápida. E o primeiro tópico é a obra de Deus. Nós somos obra de Deus. Vamos lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Nós vamos dar uma passeadinha, mas é coisa rápida. Então, Gênesis 1, versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, nós somos obra de Deus. Então, a nossa identidade começa aqui. Nós somos obra de Deus. Nós somos criados por Deus. Nós somos criados para ser homem, para ser mulher. Começa aqui a nossa história. Vocês já pararam para pensar o tanto que isso é forte? Nós somos
obra de Deus. Deus, Ele te desenhou. Deus, Ele pensou nos mínimos detalhes quando estava te criando. Então, eu sou obra de Deus. O meu corpo é obra de Deus. O meu coração é obra de Deus. Tudo que eu sou é obra de Deus. Isso é muito forte. Nós somos a mais perfeita criação do nosso Deus. A nossa verdadeira identidade nos foi dada na criação. Não é o que o homem aqui de fora pensa de você. Não é o que a sociedade rotula em sua vida que você é. Você é a mais perfeita obra de Deus. O mundo pode te dizer o contrário. O mundo pode dizer a você que você não é nada, que você não vai dar em nada, que você não presta para nada. Mas em Deus, que é o que você tem que ouvir, que é o que vocês têm que colocar o seu coração, nós temos que colocar o nosso coração. Em Deus, nós somos a obra perfeita que Ele criou, sem defeito. Para Ele, nós não temos defeito. Nós temos defeito, nós temos falha para a sociedade, para o que está do nosso lado, mas para Deus não. Para Deus, eu sou obra dele, Ele sonhou comigo. Eu não sou fruto de um engano. Eu não nasci por acaso. Vocês não nasceram por acaso. Muitos já ouviram isso. Foi escapulido. Não. Ninguém aqui foi escapulido. Foi Deus que escolheu. Foi Deus que disse: essa aqui é minha. Esse aqui é meu. Amém? Vocês estão entendendo? Amém. Então não existe ninguém que é obra do acaso. Ninguém. Nós somos obra divina. Nós somos perfeitos aos olhos do Pai. Deus nos criou para sermos perfeitos aos olhos dele. E para sermos a sua imagem e semelhança. Vocês imaginam como é Deus? Deus para vocês é o quê? É lindo, é suave, é maravilhoso, é amor, é Pai. Então vocês são isso tudo, nós somos isso tudo. Porque Ele nos criou a imagem e semelhança dEle. Amém? O segundo é: nós somos amados por Deus. Em 1 João 4,10. Vamos lá. Eu não leio ali porque eu não enxergo. Mais fácil eu enxergar na minha Bíblia do que ali. 1 João 4,10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nós podemos ver aqui o quanto somos importantes para Deus. E aqui nos mostra a mais linda e importante expressão de amor que existe. Para que nós estivéssemos aqui hoje, Jesus veio ao mundo como forma de obediência e pagou um preço de sangue, para que hoje a obra perfeita de Deus estivesse aqui. Para que hoje nós pudéssemos ser chamados de filhos de Deus. E Deus nos ama tanto, 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 que mesmo quando o mundo diz a nós que acabou, Deus nos pega pela mão lá de baixo e nos traz de volta. Por amor que Ele tem por nós. Eu pude entender um pouquinho do que é o amor de Deus. O amor de Pai. Com o que Deus fez comigo. Quando eu me entreguei ao Senhor.
Eu fui criada num lar meio conturbado. E para o mundo eu era obra do engano. Para o mundo, para o meu pai, eu não era aceita. Eu não devia estar aqui. Minha mãe, ela está ouvindo, ela sabe disso, porque ela já me contou, e isso já foi resolvido. Mas meu pai levou minha mãe várias vezes para tomar remédio para me abortar. E nunca deu certo. Será por quê, né? Porque eu era obra de Deus. Então, eu nasci, mas eu acho que meu pai não ficou muito satisfeito com isso. Então, eu sempre nunca fui a filha preferida. Né? A minha irmã mais nova sempre foi a preferida do papai. Da mamãe também, mas a minha mãe, como se diz, o mais novo, né? Parece que ele é o rapinha do tacho. Mas a Kátia, né? O Diego, né, Kátia? Então eu cresci sabendo disso. E isso me gerou uma dificuldade muito grande de reconhecer o que é paternidade. Porque quando você cresce, hoje a gente trata com psicólogo, né? Mas na minha época não tinha muito isso, né? Hoje existem as pessoas que nos ajudam, existe, né? Deus, através da sua palavra, nos revela, nos cura, nos sara, nos liberta. Mas eu não cresci, eu não tinha isso quando criança. Então eu sempre sentia a excluída, a rejeitada, né? E então eu não sabia o que era um beijo, o que era um abraço de pai. Porque ele não dava e porque eu também tinha essa dificuldade, porque eu me sentia rejeitada. Então eu não sabia o que era isso. E eu sei que muitos aqui também já sentiram isso. Né? E eu cresci dessa forma. Tive que correr atrás das minhas coisas muito cedo, me tornar independente muito cedo, talvez porque eu não tinha esse acolhimento de pai, né, aquele cuidado. E meu pai toda a vida foi muito seco também. Mas nunca deixou faltar nada, o negócio dele era não deixar faltar nada em casa. O amor, a gente dava um jeito, né? E meu pai adoeceu, e meu pai era 30 anos mais velho que a minha mãe. Então eu tinha irmãos por parte de pai, porque ele já teve outros casamentos, que eram da idade da minha mãe. E meu pai adoeceu, e a pessoa que cuidou do meu Amém. Quem levava ao médico, a gente morava em Brasília, e durante a semana ele ficava no hospital, e final de semana, vocês vão entender por que eu estou falando isso. Final de semana, o médico liberava ele para ele ir para casa. Então eu era a única pessoa de todos os irmãos que tinha a disponibilidade de fazer isso. Pegar meu pai, segunda-feira, levar com mala, com televisão, com tudo, andar naquele hospital de base, empurrando uma cadeira de rodas porque ele não andava mais. Então eu sempre fiz isso, mesmo sendo a filha rejeitada, mesmo sendo a filha que ele tentou várias vezes que não viesse ao mundo. E eu não era cristã ainda. A minha mãe e minha irmã já eram, mas eu não. Mas eu fiz isso. E meu pai, então, veio a óbito. E eu não tive a oportunidade de perdoar verdadeiramente meu pai, enquanto em vida. Mas o dia que Deus mudou a minha história, eu pude sentir o amor do pai. E aí veio na minha mente que meu pai me amava,
mas da maneira dele. Que meu pai cuidava de mim, mas da maneira dele. Da maneira seca, da maneira ignorante. Mas ele me amava. E eu consegui sentir esse amor porque eu senti o amor de Deus. Porque Deus me mostrou o quanto eu fui sonhada, o quanto eu fui desenhada por Ele. Não pelo meu pai, não pela minha mãe, mas por Ele. E quando eu falo para vocês que Deus fala comigo, né, fala com a gente, foi exatamente isso que Deus me trouxe, a memória. Foi exatamente isso que Deus me trouxe à memória. Enquanto eu preparava a minha palavra, eu falei, nossa, mas eu tive que voltar lá na minha infância, numa coisa que para mim era difícil, era dor, mas para entender o que Deus queria falar de novo comigo, me trazer à memória aquilo que Ele fez por mim, o amor que Ele despejou a mim. É uma coisa difícil? É uma coisa difícil. É uma coisa difícil você crescer sabendo que você não era desejada. Mas eu entendi que o meu desejo tem que ser, que o desejo que eu viesse ao mundo foi de Deus. E nós temos que entender isso. Esse é o propósito de Deus. Essa é a nossa verdadeira identidade. Então não deixe que o mundo diga a você que você é obra do acaso. Não deixe que o mundo diga a você que você não tem importância. Você pode ter, não tem importância para os outros, mas para Deus você tem. E é uma enorme importância. Enorme. Nós não podemos nem imaginar o tamanho do amor de Deus por nós. É tanto que Ele mandou o seu filho para pagar um preço de sangue pela minha vida e pela vida de vocês. Nós, como pais, a gente pensa assim, a gente dá a vida pelo filho. Né? A gente dá a vida pelo filho. Mas, será que nós somos capazes de dar a vida do nosso filho para alguma coisa? É muito forte isso. Eu dou a vida pelo meu filho. Quando os meninos adoecem, eu falo, Senhor, deixa que eu adoeça no lugar deles. Mas vocês entenderam o que Deus fez? Deus deu o seu filho para sofrer, para morrer, ser crucificado, ser moído por mim, por vocês. Então não aceite que o inimigo diga que vocês são obra do acaso. Não aceite que a sociedade diga que vocês não são nada, que vocês não são amados. Não deixe isso ser plantado no coração de vocês. Porque vocês são sim. Vamos repetir comigo em voz alta. Eu sou amado de Deus. Eu não sou obra do acaso. Tome posse disso nessa manhã. Não fala só aqui porque eu estou pedindo para falar, não. Tome posse disso para a sua vida. Quando o desânimo vir, quando as palavras malditas do mundo vir, levanta a sua mão e tome posse disso. Eu sou filho de Deus, eu sou amado, eu rejeito isso na minha vida. Eu não aceito o que o mundo está tentando colocar sobre mim. Eu não aceito a maldição que o mundo tem colocado na minha família. Eu não aceito a maldição que o mundo tem colocado nos meus filhos. Eu não aceito rótulos. Porque o meu rótulo é o rótulo de Jesus Cristo. A marca que está em mim é a marca do Senhor Jesus. Amém? Terceiro ponto. Eu sou conhecido por Deus. Salmos 139, versículo de 1 a 3. Senhor,
Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Amém? Deus, na sua onisciência e na sua onipresença, Ele sabe tudo de nós. Aí, quando eu estava lendo isso, eu pensei assim, tem hora que isso assusta e tem hora que isso conforta. Para vocês, assusta ou conforta? Não precisa responder não, deixo para vocês. Como nós temos nos mostrado diante de Deus? Como eu, Raquel, tenho me apresentado diante de Deus? Diante daquele que me formou, diante daquele que me criou, diante daquele que sonhou comigo. Como eu tenho me apresentado diante dele? O que eu tenho feito da minha vida que tem me mostrado quem eu sou verdadeiramente em Cristo. Eu tenho pecado, eu tenho errado, eu tenho fugido da presença de Deus. Eu tenho feito aquilo que é contrário ao que diz na palavra, ao meu manual, porque isso aqui é um manual para nós. Não existe vida completa se você não tiver isso aqui na sua mão. Se você seguir o que Deus está te ensinando aqui, não precisa de mais nada. Não tem livro, não tem autoajuda, não tem nada que vai te transformar, a não ser isso aqui. Isso aqui é o que nos transforma, através da revelação de Deus. Então, quem nós temos sido diante de Deus? Como nós temos nos apresentado diante do Criador? Quando o filho, quando ele faz alguma coisa errada, ele foge, dá uma esquivadinha do pai, não é? Quem aqui já foi? Eu conheço um que quando a mãe fazia coisa errada, ele escondia, sabe o estrado da cama? Ele agarrava no estrado da cama, a mãe passava o rodo lá embaixo e não achava. Quem que é? A bênção ali. Marcos Luzine. Ainda gritava a Dona Marta para ajudar, né, Glaucinha? Dona Marta, me ajuda. Então, quando a gente faz alguma coisa errada, a gente esconde do pai e da mãe, não esconde? Né? E de Deus? Tem como esconder de Deus? E do pai a gente leva uma peia, né? Hoje não pode mais bater. Antigamente a gente apanhava. Do pai a gente apanha, da mãe a gente apanhava e resolvia o problema. Deus, ele não vai vir aqui te dar uma surra, não. Mas ele vai te confrontar aqui, ó. Porque quando a gente faz uma coisa errada, a gente que conhece quem nos criou, quem é nosso pai de verdade, quando a gente faz alguma coisa errada que seja mínima, a gente fica com temor. Que seja, às vezes, no trânsito. Às vezes eu estou no trânsito, passa um na minha frente, aí eu volto, ai, Jesus. Por quê? Porque Deus está vendo. Deus está vendo. Então, Deus me conhece. Foi Ele que me criou. Foi Ele que me fez. Foi Ele que me desenhou. Até os meus cabelos foi Ele que desenhou. Os meus olhos, a cor dos meus olhos. Foi Ele que desenhou, foi Ele que escolheu. Então, Ele não me conhece? E Ele sabe quando eu estou fazendo alguma coisa que não está na vontade dEle. E nós fazemos muito isso. Muito. Nós fugimos da presença do Senhor por muitas vezes. Nós tentamos sair daquilo que Ele sonha para nós por muitas vezes. Nós mesmos, dentro de nós, às vezes, achamos que não somos capazes. Então, nós mesmos saímos da presença de Deus. Saímos daquilo do que Deus sonha para nós. Mas Ele não deixa de ver. Ele está vendo.
Em todos os detalhes, nos mínimos detalhes. Você está dormindo, Deus está te vendo. Ele conhece os seus pensamentos. Antes de você falar, Ele já sabe aquilo que você vai falar. Então, como nós somos conhecidos por Deus, nós temos que também ser conhecidos no mundo. Nós temos que ser Deus, a imagem e semelhança de Deus aqui na terra. Nós temos que fazer aquilo que Ele nos ensina a fazer. Então, a gente peca. Você acha que Deus te abandona por isso? Ele te ama. Ele nos ama. Então, Ele não abandona um filho, por mais errado que ele seja. Por mais presepada que ele tenha se enfiado. Por mais calúnia que ele tenha falado do seu próprio pai. Por mais blasfêmia que ele tenha por Deus. Porque, infelizmente, isso acontece. Nós somos humanos. E a nossa natureza tem hora que é difícil. Então a gente se revolta com Deus também. A gente, ai, por que isso acontece comigo? A gente falha, a gente peca, a gente erra. Mas Deus nos conhece. E Ele sempre, sempre está de braços abertos para nos receber de volta. Em todo o tempo. Por mais que pensamos, eu não sou nada, eu erro, Deus agora não vai nem querer saber de mim mais. Deus não nos abandona. Nós que somos pais, quando um filho erra, a gente vira as costas. A gente corrige, porque tem que corrigir, mas a gente não abandona. A gente não abandona. Tem mães que eu conheço, que os filhos vivem na prostituição, vivem no mundo, nas drogas. Mas a mãe não abandona. Às vezes a gente vê em reportagem de jornal, o filho foi preso, o filho matou, mas a mãe, o pai, não deixa de ser pai, não deixa de ser mãe. O amor não diminui. E vocês acham que o amor de Deus vai diminuir porque nós pecamos e porque nós erramos? Não, Ele vai nos corrigir. Ele corrigir, ele vai. Não adianta a gente pensar que a gente errou e vai ser livre da correção, que isso aí não vai acontecer. Ele vai nos corrigir. Mas o amor não acaba, não diminui. Ele continua nos amando. E Ele continua nos conhecendo. Ele já sabe até aquilo que a gente vai fazer de errado. Até isso Ele já sabe. Ele já sabe que a gente vai chegar ali, a gente vai tropeçar, a gente vai falhar. Mas Ele está presente para nos reerguer. Ele está presente para dizer que nos ama. Ele está presente para dizer que nós somos filhos amados e fomos comprados por um preço de sangue, um preço alto, um preço caro. Então não deixe que os seus pecados, que as suas falhas, que os seus erros, que os seus conflitos emocionais de você mesmo te afaste de Deus. E deixe que isso não seja reconhecimento de Deus. Deus conhece você e Ele não te abandona. Quarto, fomos criados como filhos para cumprir um propósito. Esse propósito é difícil, tem hora. Jesus não veio ao mundo por um motivo banal. É o que eu disse para vocês. Ele veio ao mundo para que estivéssemos aqui. E como nós estamos aqui, somos imagem e semelhança de Deus, nós temos que ser exemplos para aqueles que estão ao nosso lado. Nós temos que ser Deus na vida de quem está ao nosso redor. Nós temos que ser a imagem de Deus para quem levanta com a gente, para quem trabalha com a gente, para o meu irmão, para a minha sogra, para o meu sogro, para a minha cunhada. Então nós temos que ser a imagem de Deus.
Nós viemos ao mundo nesse propósito. Hoje fomos resgatados, nascemos de novo. Somos nova criatura. Para que possamos levar a imagem de Deus, o amor de Deus para quem está ao nosso redor. Então o propósito que viemos a esse mundo é esse. Ser a imagem de Deus para quem está ao nosso redor. É fácil ser a imagem de Deus para o nosso inimigo? Não. Não é fácil ser a imagem de Deus para quem nos odeia. Para quem não conversa com a gente, para quem não faz questão da gente. Mas nós temos que ser a imagem de Deus para esses também. Ser a imagem de Deus para minha família é fácil. Ser a imagem de Deus para quem eu amo, falar de Deus para quem eu amo, mostrar para Deus, mostrar para quem eu amo quem é Deus, é muito fácil. Mas chegar ali na praça e mostrar o amor de Deus para quem está passando ali, é muito difícil. Eu admiro a irmã Maria pelo que ela faz aqui. O jardim dela aqui, ela está mostrando a imagem de Deus para quem passa nessa praça. Porque quem passa aqui contempla as obras de Deus. Quem passa aqui sente o amor de Deus. Para muitos pode não ser nada, mas ela está cumprindo o propósito de Deus. Da maneira dela, às vezes a gente não entende, às vezes a gente julga, a gente critica, mas na maneira dela, ela está obedecendo aquilo que Deus está mandando ela fazer. E nós agimos muito no automático, né? A gente levanta cedo, toma um banho, escova dente, vai trabalhar. E lá fica o dia inteiro, trabalha. E quando você já vê, já deu hora do almoço, você sai para almoçar, almoça, volta, trabalha de novo. Quando você já vê, já deu hora de ir embora, deita, dorme e acabou. Isso é agir no automático. Em momento nenhum, você foi Deus na vida de alguém. Porque nós agimos no automático. A nossa vida está tão rotineira, a gente faz tudo tão certinho, que a gente não age, a gente age no automático e esquece que nós viemos nesse mundo com um propósito. E aí a gente passa um dia, passa 2, passa uma semana, passa um mês. E quando você vê, você não está nem cumprindo o propósito de Deus aqui na terra. Você não está nem fazendo aquilo que Ele está pedindo. Porque você está agindo no automático. Eu e o Marquinhos, há um tempo atrás, a gente estava passando dificuldade e nós fomos abençoados. A gente fazia aos domingos, aos finais de semana a gente fazia frango, fazia comida para vender. E nós fomos abençoados por isso. Com uma máquina, né? Nós não compramos, fomos abençoados pela máquina. E aí a gente trabalhou um tempo. Me deu um problema de hérnia de disco. E a hérnia é na cervical. Então eu não posso pegar peso e nem fazer muito movimento com os braços. E uma das coisas que estava me deixando mais doente era a questão de estar trabalhando dessa forma, porque às vezes ele saía para fazer entrega. E quando ele voltava, os frangos já tinham que estar tudo arrumadinho, né? Todos os pedidos tinham que estar prontinhos. Então, quem pegava o espeto pesado era eu. Então, a gente resolveu, né? Nós oramos. Foi muito difícil ouvir e aceitar o que Deus mandava a gente fazer, mais para mim do que para ele. Mas a gente resolveu que a gente ia parar. Vocês podiam ligar esse ar para mim? Só um pouquinho. E paramos. E a máquina ficou lá parada. Estragando, né? Porque fica parado, acaba estragando. Aí eu falei, Marquinhos, vamos vender essa máquina? Ele falou assim, vamos. Aí uma menina que trabalha na limpeza da empresa falou assim, você vai vender? Eu falei, vou. Não, então vê o preço que eu quero. Meu marido está desempregado e eu quero comprar. Eu falei, então tá bom. Aí falei para o Marquinhos, tem que arrumar isso, tem que arrumar aquilo, né, meu bem? E aí a gente vende por um preço X e pronto. Aí um dia a gente no carro, ele, não, tudo bem. Aí um dia a gente no carro, ele virou para mim e falou assim,
Deus abençoou a gente, não abençoou? Eu falei, abençoou. Ele falou assim, então vamos abençoar a vida dela? Não vamos vender, não. Vamos dar. Eu falei, tá. Eu já estava até fazendo plano com o dinheiro, né? A mulher, ela programa tudo certinho, né? O que vai fazer? Eu falei, tá bom. Mas se Deus falou com você, então vamos fazer isso. E aí cheguei para a menina no outro dia e falei, Jeane, eu e Marquinhos conversamos e nós não vamos vender a máquina para você, não. Não, mas e agora? Eu já estava arrumando tudo. Falei, não, nós vamos te dar. Ela começou a chorar e falou, nossa, vocês vão me dar a máquina? Eu falei, vamos. Ela, eu não sei nem como é que eu agradeço vocês. Eu falei, não precisa agradecer. Aí, arrumamos, né? Ela comprou uns negócios. O que a gente ia comprar para arrumar a máquina, ela mesma comprou. E o Marquinhos arrumou, lavou, limpou a máquina, tudo direitinho. O marido dela foi lá buscar. Aí o Marquinhos não conversa, né? Nem um pouquinho. Conversou. Não tem ninguém estranho para ele, né? Aí conversou, fez amizade com o marido dela e tal. E aí, ele foi, levou a máquina. E ela tá desviada. E o marido não conhece a Cristo. E aí, ela, mais uma vez, me mandou uma mensagem, me agradeceu e falou assim, Raquel, tem uma coisa para te falar que eu estou tão feliz. Eu falei, o quê? Ela chama ele de Nego. Não sei nem o nome dele, eu sei que é Nego. Ela chama ele de Nego, né? O Nego falou para mim que ele ficou tão feliz que ele sentiu no coração que ele tem que aceitar Jesus, porque Deus está abençoando demais a nossa vida. Aí eu falei, como é que é? Ela é. Há quanto tempo eu orando para o meu esposo converter? E nada. E através de um gesto que vocês fizeram, a vida dele foi alcançada. Gente, eu comecei a chorar, que eu falei assim, Senhor, esse é o real motivo para que eu estivesse aqui. Ver vidas sendo salvas. Ver pessoas conhecendo a Cristo através de nós. Através da minha vida, através da vida do meu esposo. E vocês a mesma coisa. Ah, mas eu não tenho nada para dar para alguém. Não, não precisa não. Isso foi um acaso. Deus trabalha da maneira que Ele quer. Deus faz da maneira que Ele quer, não é? Então isso foi uma situação que Deus gerou para que a vida dele fosse alcançada. Mas às vezes a gente pode alcançar a vida de alguém através de um abraço. Quantas vezes tem alguém no nosso trabalho, tem alguém na nossa família que precisa disso? Porque o seu abraço pode ser o abraço de Cristo na vida dele. E nós temos falhado nisso, gente. Nós temos falhado. Nós não temos deixado isso acontecer. Porque somos egoístas. Porque nós temos a tendência de pensar em nós mesmos. Nós temos a tendência de querer para a gente. Ah, salvação é individual, beleza. Eu vou buscar a minha, o resto. Não quer ir para a igreja, não quer aceitar Jesus, não quer conhecer a Cristo. O problema é seu. Às vezes a gente faz isso. Mas a gente não pode desistir de ninguém. De ninguém. Nós não podemos desistir, porque nós viemos ao mundo com esse propósito. Fomos gerados por Cristo com esse propósito. Ser Cristo na vida de alguém. Então não desiste não. Às vezes você ora. Ai, cansei. Tem anos, tem 20 anos que eu estou orando. Às vezes você está orando e não está testemunhando. E não adianta. O testemunho, às vezes, vai valer mais do que o seu joelho no chão. Para salvar uma vida. Vocês sabiam disso? Às vezes você está morrendo de madrugada aí, orando, passa 10, passa 20, passa 30, passa 40, 50 anos. O caboclo está à beira da morte. E eu não consegui, através da minha oração,
com que a pessoa conheça a Cristo. Mas às vezes você chega lá, em uma atitude, em um abraço, em um sorriso, em uma palavra, você muda isso. Então a gente precisa estar atento a isso também. Porque às vezes a gente faz, fala e nada acontece. E às vezes a gente precisa mudar a nossa atitude para que a vida que está do nosso lado seja salva. E a nossa família é o nosso maior espelho. A nossa família é o nosso maior espelho. Tem muitos de nós temos pessoas na família que não conhecem a Cristo. Muitos. Eu tenho. É doído? É triste, né, meu bem? É. É triste eu chegar aqui na minha sogra domingo e ver que eles não conhecem a Cristo. Mas a gente não deixa de mostrar para eles o Cristo. Nós não deixamos, em hipótese nenhuma, de mostrar para ele quem nós somos em Cristo. E quem eles podem ser também, se tomarem a atitude de aceitar Cristo na vida deles. E aí a gente vai desistir? Não vou. Não vou. Porque a última palavra é de Deus, não é minha. A última palavra vem dele. Então não canse do propósito de Deus para vocês nessa vida. Não cansem de cumprir o propósito dele. Não cansem de fazer, por mais difícil que seja. Não deixa de fazer o que Deus quer que nós façamos aqui na terra. Que é levar o amor dele para quem está do nosso lado. O quinto, somos filhos amados do Pai. 1 João 3, 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados de filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Então, nós somos filhos amados de Deus. A Raquel, ela foi gerada e não foi amada. Mas ela foi amada por quem mais interessa. Ela foi amada pelo principal de tudo na vida. E a partir do momento que a Raquel aceitou isso na vida dela, a relação dela com os pais mudou. Com o pai não, porque o pai já tinha falecido, mas com a mãe sim, e muito. E muito. A partir do momento que eu entendi que eu era filha amada do Pai, eu entendi por que eu vim aqui, por que eu sofri, por que eu passei tudo que eu passei e por que eu fui transformada. Nós temos o privilégio de poder ser chamados de filhos de Deus. Às vezes hoje o seu pai não está mais aqui, é como o meu. Mas você tem um que você pode chamar de pai. Que você pode chamar de papai. Que no momento de dor, é aquele que você vai deitar no colo, debruçar no colo dele, chorar. E falar, papai, eu estou aqui. Cuida de mim. Cuida do meu coração. O Senhor é o único que conhece as minhas dores. O Senhor é o único que conhece a minha dificuldade. O Senhor é o único que conhece os meus conflitos internos. Porque temos muitos. Muitos. Às vezes a gente se sente sozinho. Está cheio de gente ao nosso redor. Quem já sentiu isso? Está cheio de gente ao seu redor. Mas você está sozinho. Você se sente sozinho. Eu já senti isso por muitas vezes. Mas aí é nessa hora que é hora de eu lembrar que eu fui criada,
que eu fui sonhada, que eu fui transformada e que Ele, só Ele, me ama por completo, da maneira que eu sou, com todos os meus erros, com todas as minhas falhas, com todos os meus tropeços. Ele eu posso chamar de meu papai. E foi isso que aconteceu comigo. Eu entendi, no começo foi difícil, porque a imagem que eu tinha de pai, geralmente a gente transporta para Deus a imagem que a gente tem do nosso pai daqui da terra, né? Então, muitas vezes é a imagem que a gente tem de Deus na vida da gente. E às vezes a gente coloca isso até nos nossos filhos, né? Ó, não faz nada de errado que o Papai do Céu está vendo. E a gente às vezes tem a imagem do pai punidor, né? De um pai que ele corrige. Mas até a maneira de Deus nos corrigir é em amor. Vocês já perceberam isso? Que até a maneira de Deus nos corrigir, nos confrontar é em amor. Até isso. Então nós temos que tomar posse da nossa identidade em Cristo. Nós temos que tomar posse da identidade que nós temos no mundo através de Cristo. Eu não tenho que ser aquilo que a sociedade quer que eu seja. Eu não tenho que ser aquilo que a modinha quer que eu seja. Nós temos muito de moda, né? De época. Ai, na época é isso, época é aquilo. Está na moda ser isso, está na moda ser aquilo. Está na moda estudar isso, está na moda estudar aquilo. Está na moda ler isso, está na moda ler aquilo. Né? E aí muitas vezes, se você entra numa rodinha de amigos, você é isso? Não, você não é? Aí, né? Então, se você não é, você não serve. Você leu tal livro? Não, não li. Não, então aí, você viu tal filme? O livro assim, não li não. Você está na sociedade, você está no mundo, você está na rodinha de amigos. E aí, não, você não é lá, então você não serve nem para estar aqui no meio, porque você não vai entender, você nem vai entender do assunto. Você nem vai entender do que a gente está conversando. Então, muitas vezes a gente se rotula por isso. A gente se rotula na nossa identidade da sociedade. A gente acha que a gente tem que ser aquilo do momento. E não. Nós temos que tomar posse nessa manhã da identidade de Cristo para nós. Nós temos que tomar posse nessa manhã do propósito de Cristo para as nossas vidas. Nós temos que tomar posse nessa manhã do amor de Cristo conosco. A ponto de você chegar em algum lugar e ser reconhecida como imagem e semelhança dele. A ponto de você chegar em algum lugar e alguém te dizer assim, nossa, mas você parece que você tem alguma coisa diferente. E aí você tem que dizer para ele, eu tenho Cristo na minha vida. E eu quero mostrar o Cristo que eu tenho para você. Nós hoje temos que tomar posse disso. Nós não temos que aceitar os rótulos que o mundo coloca em nós. Nós não temos que aceitar os rótulos que a sociedade tem colocado em nós. Tem imposto para as nossas vidas. Porque é isso que a sociedade tem feito. Imposto que nós temos que ser. Então hoje, a palavra de Deus para as nossas vidas é que nós nos tornemos identidade de Cristo Jesus. Que nós tenhamos a identidade de Cristo Jesus. Que aqui dentro do nosso coração pulse o amor de Cristo por nós. Que nós não deixemos que o mundo nos coloque outras coisas na cabeça, na mente, no coração. É para isso que Deus trouxe essa palavra para nós nessa manhã. Para que possamos reconhecer que verdadeiramente nós somos filhos de Deus. Para reconhecer que nós somos pai. Nós temos um pai. Que nós não somos órfãos. Não tenho mãe, não tenho pai, não tenho família, não tenho ninguém. Tem. Você tem Deus. E isso é que é importante. Você tem Deus, você tem um pai. Você tem alguém que você pode chegar de noite, botar a cabeça no travesseiro e falar, papai, obrigado. Papai, cuida de mim. Papai, esquadrinha meu coração. Os meus sonhos. Você pode fazer. Isso você pode fazer.
Então não se sinta sozinho. Agradeça a Deus por tudo aquilo que Ele fez e por tudo aquilo que Ele faz na sua vida. E reconheça quem você é nele. Amém? Eu quero que agora você se entregue a Deus verdadeiramente. Que você possa agora repousar nos braços dele. Que você possa chamá-lo de Pai e entender o seu propósito. Escute essa canção e faça uma oração com Deus, se entregando verdadeiramente a Ele. Escute essa canção e se entregue e não deixe que os rótulos do mundo imponham sobre vocês aquilo que a sociedade tem tentado. Coloque-se diante da presença de Deus nesse momento. Aos que receberam e aos que creem em teu Papai, nome. Nessa manhã nós te agradecemos, Senhor, porque através da tua palavra, Jesus, nós possamos reconhecer quem verdadeiramente somos diante de ti. Cuida de nós, papai. Papai, chame seu Senhor de Pai nessa manhã. Grite pelo Pai nessa manhã. Se coloque, Senhor, se coloque na posição de filho de Deus nessa manhã. Oh, Pai, toca os nossos corações, Senhor, nessa manhã. Nos ensina a cumprir o seu propósito. Nos mostra, Senhor, como verdadeiramente é ser filho. O Pai me adotou. Oh, papai. O teu amor Papai. encontrou. Escute meu clamor, papai. Eu era órfão, hoje sou filho. Senhor, hoje eu sou teu filho, Pai. As mentiras do mundo não vão mais confundir a minha mente. Me adotou, porque hoje eu sei quem eu sou em Cristo. O seu amor. O mundo não vai mais confundir o meu coração. Porque o Senhor me sonhou comigo. O Senhor me desenhou. O Senhor me escolheu. Hoje sou filho. Aleluia, Jesus. Não sou mais órfão. Não sou